be like when I walk by your side. I can only imagine. Por ação biofísica, eles estimulam o campo magnético das células, restaurando memórias celulares inativas, onde as nossas células são dotadas de memórias e estruturas de ação. Quando afloramos arquétipos, tipo memórias passadas ou arquétipos patológicos por meios de alimentos, de pensamentos, nós acabamos adulterando a nossa estrutura, o nosso campo energético. E os florais atuam então proporcionando esse reequilíbrio dessa desordem celular. As memórias se propagam a nível celular, carregando consigo informações. A memória celular está distribuída em moléculas sinalizadoras presentes no corpo todo. Então existem estudos já que dizem que as nossas células, elas possuem uma memória própria, né? Então, um médico ele fez estudo com células e ele colocou células em um ambiente onde tinha uma capacidade de proliferação melhor e outras num ambiente onde elas tinham uma capacidade de proliferação bem reduzida. Elas tinham um agente ali que causava agressão nelas. O que aconteceu? A princípio, célula não tem cérebro, né? Mas elas desenvolveram um processo inteligente de proteção. As células que tiveram um agente agressor, elas se reuniram, se acoplaram e foram indo para longe daquele agente agressor. As outras, que estavam próximas de um agente que era benéfico para elas, foram se propagando. Né? Então, uma prova de que as células têm a sua memória e têm sim essa estrutura energética que é importante de se ter consciência, né? Que a coisa não vem somente do mental, mas ela vem de todo o campo, de toda a estrutura, né? Aí, o que eu falei, então, por meio da autoconsciência, a mente pode usar o cérebro para agir sobre todo o sistema. O uso apropriado da consciência, que depois é o que a doutora Maine vai falar, né, tem o potencial de tornar um corpo doente saudável. E dessa forma, podemos compreender o padrão de desequilíbrio nos portadores de fibromialgia, percebendo seus arquétipos que conduzem ao desequilíbrio vibracional na saúde do portador. Porque muitas vezes o portador de fibromialgia, ele tem arquétipos que conduzem a produzir determinadas disfunções. Vocês vão ver mais adiante também, depois eu vou falar. Ali tem uma imagem que eu acho muito importante que vocês prestem atenção nessa imagem. Essa imagem, ela retrata o que um paciente de fibromialgia sente. Quando alguém chega para vocês e diz assim, eu tenho fibromialgia, eu tenho dor. A gente pensa, exagero, não estou enxergando nada. Os exames clínicos não tem nada, a princípio, os básicos pelo menos, né? Não tem nada. Mas imaginem que quando essa pessoa está dizendo para vocês, eu tenho dor, ela está com esta característica no corpo, embora não seja visível. Você não vê isso no corpo da pessoa, mas quem tem fibromialgia tem exatamente essa sensação. Então, quando você for tocar nela, se você é um dentista, por exemplo, vai fazer um procedimento, a anestesia tem que ser mais acentuada. Massoterapeuta vai fazer massagem nessa pessoa, o toque tem que ser muito mais sutil, muito mais delicado. Fisioterapeuta vai tratar essa pessoa, o toque tem que ser com delicadeza. Lembrem sempre dessa imagem, essa imagem ela tem que estar sempre presente na nossa mente, porque é exatamente assim quem tem fibromialgia se sente. Porque além dessa dor, tem uma fadiga crônica. Imaginem vocês voltarem de uma festa e no dia seguinte vocês têm uma ressaca.
imaginem viver 24 horas dos seus dias com essa dor e uma sensação de ressaca. Vocês conseguem imaginar isso? É isso que um fibromialgico sente. É importante que todos os profissionais da área da saúde tenham essa consciência, porque às vezes, como não é uma coisa visível, a gente não consegue ter essa percepção de dor, né? Dentro disso, além do quadro da dor, da fadiga crônica, vem acompanhado do edema. Edema é muito comum. Quando o fibromialgico está muito estressado, ele acorda com edema. As mãos ficam inchadas, os pés ficam inchados, dificuldade de liberação, né, de líquidos. Também tem a questão da falta de ânimo, porque como não dorme direito, está sempre cansado, sempre com dor, sempre desanimado, falta de energia de vida, começam a aparecer problemas digestórios, muito importante, problemas digestórios, tanto prisão de ventre como diarreia, né, todas essas questões, enxaqueca, muito comum, e também disfunções dermatológicas. É muito comum o paciente com fibromialgia acompanhar dermatites, dermatoses, psoríases, foliculites, acne. Então é bem comum. Tá? Outra coisa muito importante para a pessoa que tem fibromialgia são os pensamentos. Essa pessoa ela vive maquinando. É 24 horas por dia pensando em tudo que vocês possam imaginar. Então, ela não vive direito o dia porque ela pensa em tudo, em todos os detalhes, em todas as coisas, em todas as pessoas. Na hora de dormir, ela não dorme direito porque ela fica pensando. Geralmente vem acompanhado de uma necessidade de organização intensa, até relacionada ao toque. Então ela precisa de tudo organizadinho, de tudo bonitinho, de tudo ajeitadinho. E essa pessoa geralmente ela tem um semblante de cansado. Você olha para ela, ela tem olheiras, ela está sempre com uma cara, com uma sensação, uma fala de cansaço, é sempre bem marcante isso na pessoa que tem fibromialgia. E aí vem então o sono. O sono, quando ele acontece, ele é péssimo, com pesadelo. E quando ele não acontece, a pessoa fica pensando a noite inteira, maquinando, não dorme, então não tem os reparos necessários durante o sono. Aqui então vou explicar para vocês um pouquinho sobre como é que funciona o sistema de retroalimentação, tá, da fibromialgia. Estudos dizem que o problema todo está porque o paciente não tem o sono REM. Gente, o paciente não tem o sono REM porque ele não dorme. Mas ele, acima de tudo, ele não dorme porque ele não para de pensar. Ele está sempre maquinando. A mente dele é um turbilhão. Ele nunca para de pensar. Está sempre preocupado com tudo, com todos, com o bem-estar das coisas ou com as frustrações da vida. Então, estudos dizem que o foco é isso aqui. Mas isso aqui é resultado de uma mente que não está tranquila, que não está em paz consigo mesma. Claro, vem aí então as questões de perfeccionismo, os problemas familiares, sociais, né, que desencadeiam então a depressão. É muito comum o paciente fibromialgico ter falta de tônus, é muito comum a flacidez. E essa flacidez, ela não é só corporal, ela é mental também. É muito comum não ter uma personalidade firme estabelecida. Isso é muito comum no paciente com fibromialgia. Não havendo, então, o tônus,
por causa de não haver o repouso celular lá no sono, não tem uma síntese de ATP adequada, não tem uma oxigenação adequada, aumenta a acidose do corpo. Por isso, então, que precisamos ajustar a alcalinidade desse paciente. Com isso também, a depressão diminui a produção de endorfinas, vai aumentar a produção da substância P. Nós vamos ter aqui com a depressão problemas no sono, a insônia, o sono REM, na fase 4, que é o sono reparador, que é aquele sono que te produz, te faz a recuperação de todos os desgastes do dia. Isso não acontece, vai lá para a fadiga, e o que vai acontecer? Dor nos pontos gatilho. Detalhe, gente, se fala que a fibromialgia ela é caracterizada pela dor nos pontos gatilho. Quem tem fibromialgia aqui? Dói só nos pontos gatilhos? Não, né? Dói tudo, né? Então, é muito importante, assim, ter essa percepção como terapeuta, né? Que a dor, ela não é só nos pontos gatilho, ela é no corpo inteiro, ela é do fiapo do cabelo ao dedão do pé. Essa pessoa é muito, muito sensível, tem que ter um cuidado muito delicado com ela. Com tudo isso, claro, né? Os pensamentos aflorando, a falta de equilíbrio energético, mental, emocional, faz esse desequilíbrio no sono, claro, vai ter baixa de imunidade. A imunidade vai ficar baixa. É comum esses pacientes terem problemas de gripes, resfriados, infecção urinária, herpes, queda de cabelo, as unhas ficam fracas. É bem comum isso acontecer, né? Aqui então vou falar para vocês. Tudo bem? Bem-vindo, fica à vontade, por favor. Bom, seguindo então, pessoal, aqui é um fato muito importante. Em Santa Clara eles fizeram um estudo com pacientes portadores de fibromialgia. E eles fizeram esse estudo usando florais de Bach. Vejam que interessante. Usando os florais de Bach com uso tópico, que é o que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Olha que coisa interessante. Nesses estudos, 92,3% dos pacientes melhorou do sintoma de dor, usando apenas os florais em uso tópico. Olha que interessante. Um detalhe mais interessante ainda, aplicados especificamente nos pontos de dor, onde tem a dor mais intensa naquele momento. E olha que coisa impressionante! Dos diagnósticos feitos, as flores mais utilizadas, aspen, 100%. Wild Rose, 92,3%. E Crabapple, 76%. E agora a gente vai entender por que foram selecionadas essas flores e por que elas são específicas. E realmente elas se enquadram perfeitamente no paciente com fibromialgia. Vamos então para a primeira flor, aspen, né? Essa flor ela é a flor do terapeuta, porque ela é uma flor de escudo, é uma flor de proteção. Então todo terapeuta deveria usar o aspen para se proteger, né? Ela está relacionada com o medo metafísico, com o abstrato, com o medo metafísico, com o abstrato. Opa! Ai. Acho que eu vou pegar minha canetinha.
relação dela com as características da fibromialgia. Medo metafísico com o abstrato, com o imaterial, tem relação clara com o campo astral, faz com que as pessoas possuam energia esponjosa. Nos daria explicação para a variedade de sintomas subjetivos, como inchaço, a síndrome do intestino irritável, dismenorreia e sensação de infecção urinária. Tudo o que a gente falou anteriormente. Ela é uma flor que está profundamente relacionada com o sonho e com o sono. Por isso que tem a imagenzinha ali do filtro dos sonhos, né? Porque nessa doença existe claramente uma desordem do sono, que é sugerido como sendo o início de alterações, porque não tendo um sono reparador, que poderia caracterizar o sonho de Aspen com pesadelos frequentes, essa flor oferece aos pacientes para filtrar uma série de escórias de energia. Então o Aspen, ele funciona realmente como aquele filtro dos sonhos. Ele vai filtrar essas escórias de energias que a pessoa tem, porque ela pensa demais, ela acaba produzindo um campo elétrico de energias negativas ao seu redor. Essa energia, ela não fica estagnada só na pessoa. Ela fica estagnada no local de trabalho, ela fica estagnada na cama, onde ela passa muito tempo, porque o fibromialgico, ele é grudado na cama, não é? Porque a dor é tanta que a cama é o nosso melhor amigo, né? E então ela ajuda bastante nessa questão de filtrar o sono, de filtrar essas energias negativas e de fornecer um escudo para que a gente não se torne aquele ser esponjoso. Todo mundo diz, eu tenho facilidade de percepção das coisas, eu tenho essa coisa de captar as coisas das outras pessoas, mas nem sempre isso é bom, né? Se a gente tem uma predisposição a ter dor, a ser mais sensível, precisa equilibrar, não pode deixar esse campo aberto, ele tem que ficar equilibrado. Ela também tem propriedades desinfetantes, o que faz uma limpeza profunda. Então, infecções urinárias constantes, ela vai ajudar bastante mesmo. Dentro dos padrões de desequilíbrio, as infecções urinárias estão relacionadas com o medo. A fibromialgia, apesar de alguns estudiosos dizerem que ela está relacionada com a culpa, com o processo de culpa, ela também está muito relacionada com o processo de medo. É como lutar ou fugir. Então, quando se tem dor, é porque a gente não está conseguindo lutar. Então, a gente foge, sentindo dor. Não porque queira, mas porque o padrão vibracional, o padrão mental, ele está estruturado para a fuga. E aí, então, claro, desencadeia a dor. O Aspen vai ajudar muito nisso, tá? Ele também ajuda na excitação insensata, excitação psíquica, que são aqueles pensamentos, a insensatez, os problemas ósseos também, desmineralização, a melancolia, o delírio melancólico, né? Então, essa é uma das principais flores para se trabalhar com o paciente fibromialgico, certo? A segunda flor, então, Red Rose, a rosa canina, ela tem um padrão transpessoal que se encaixa perfeitamente nessa doença. Como características ou sintomas da doença como fraqueza, fadiga fácil, depressão, tristeza, desânimo, resignação, apatia, perda da alegria e da força de lutar. Com dor, quem é que quer lutar? Ninguém. Com dor, nós ficamos apáticos, porque nada nos agrada, nada nos faz feliz. Estamos com dor, como é que a pessoa vai ser feliz com dor? Não tem como. E a Red Rose, ela ajuda bastante nessas questões. Ela também é importante porque ela é um poderoso antioxidante. Ela favorece os processos enzimáticos, estimula a hematopoiese, age na membrana celular, inibe de prostaglandinas, nos mecanismos de defesa e de cicatrização dos tecidos.
Olha que interessante, gente, que flor importante para se usar não somente para fibromialgia, né? Mas para várias outras coisas. A terceira flor mais utilizada é o crabapple. Vejam que interessante essa flor. As energias das flores da maçã se relacionam com os princípios da alma, na esfera da ordem, pureza e da perfeição. Lembram lá no início, quando eu falei para vocês, que o paciente fibromialgico, ele tende a ter toque, ele tende a querer tudo perfeitinho, bonitinho, ele tende a querer harmonia em tudo? Então, essa flor aqui ajuda nesse sentido. Tá? Ele é frequentemente usado em estado de pessoas que têm ideias muito definidas sobre como deve ser o mundo que as rodeia e desejam a perfeição. Bem comum, assim, as pessoas apresentarem aquilo tipo, ah, mas isso deveria ser assim, né? Isso não... Ah, mas por que não está tudo de tal forma que ficaria correto, ficaria perfeito? Por que as pessoas não fazem as coisas desse jeito? Porque eu estou enxergando que isso seria certo, né? Então, é bem característico também, quando o paciente vem relatando para vocês essas questões, assim, é bem importante lembrar dessa planta, dessa flor, tá? Ele é um floral catalisador, ele ajuda na ação das outras essências. Eu uso ele sempre como um introdutório, tá? Eu nunca trato ninguém sem usar essa planta primeiro. Então, ele atua catalisando qualquer outra terapia que eu vá fazer depois, certo? Ele é um floral para sensibilidade acentuada e associado à prata coloidal, é um potente antibiótico e anti-inflamatório. Gente, outra coisa importante de lembrar, o paciente fibromialgico, ele geralmente tem muita alergia, não é assim? Ele geralmente tem muita alergia e geralmente é difícil para esse paciente usar antibióticos, usar anti-inflamatórios, porque eles causam alergia. E o que a gente tem como ferramenta para essas pessoas? Temos que usar os florais, a prata coloidal, que eu uso associada. Depois o Alexandre vai falar dos óleos essenciais, que também são muito importantes. A Magda vai falar sobre a massoterapia, né, liberando endorfinas, catecolaminas. A Maine vai falar do processo mental, reestruturando a mente para conseguir mudar o padrão mental de dor. E nós temos então essa planta maravilhosa para utilizar no tratamento como um catalisador dos nossos resultados. E isso pode ser usado junto com qualquer outra terapia. Pode ser usado junto da massoterapia, junto do processo de psicoterapia ou de coaching. Pode ser usado junto dos óleos essenciais, junto da técnica de psicoterapia breve, porque ele é um amplificador de qualquer técnica que a gente vai usar. Bem interessante. Como eu falei antes, né, ele é um ativador, ele fortalece as defesas do corpo, ele aumenta a formação de anticorpos, funcionando como antibiótico natural, ele age contra agentes patológicos, ele estimula a força vital, limpa toxinas e renova as funções vitais. Para vocês um breve relato, assim, né? Eu precisei fazer um tratamento de canal e, como todo fibromialgico, eu sou alérgica a antibióticos. E aí eu não podia tomar antibióticos. De que forma que eu fui tratada? Eu tomei crabapple com prata coloidal. Dose única, no primeiro momento, em dose homeopática, CH30. Em outro momento eu explico para vocês por que CH30. Dose única, depois utilizei 10 gotas a cada 6 horas e borrifei prata coloidal com crabapple. Não precisei tomar antibiótico sintético. Então vejam que maravilha, né, que a gente tem nas mãos para essas pessoas que têm mais sensibilidade. Essa flor é muito importante, gente. Essa flor, ela é um anestésico natural. Essa e as outras duas que eu vou falar após
processos melancólicos, problemas ósseos, falta de desejo sexual. É comum o paciente com fibromialgia ter baixa da libido, muito comum, é uma das maiores queixas, tá? Ele ataca a tristeza, agoto, reumatismo e vejam aqui, dores de causa desconhecida. Fibromialgia, o que é? Problemas de pele também. Essa planta, o elme, ele está relacionado também num padrão anímico, num padrão emocional, aquelas pessoas que sentem estar carregando mais do que podem, peso nas costas, né? Por isso aquela dor intensa nas costas, estou carregando mais do que eu posso. É um excesso de responsabilidade, tanto com a vida, como com as pessoas, com tudo. Ou às vezes carregando algo nas costas pesado, porque não é o que gostaria de carregar. Porque às vezes se a cruz é grande, mas é uma cruz que a gente ama, não dói carregar. Mas quando a cruz é grande e é uma coisa que a gente não gosta, dói muito. Então aqui relacionada, né, à falta da libido, nossa planta bastante importante para isso. A próxima planta é o Holly, que geralmente as pessoas dizem que está relacionada com a raiva. Pensou em Holly, pensou em raiva, não é? Pois é, gente, eu vou dizer para vocês que ela está mais relacionada com o desgosto e um sofrimento grande e constante do que com a raiva. A raiva, ela é uma consequência desse desgosto que a pessoa tem. Ela tem um amargor interno, uma mágoa que carrega consigo, uma tristeza, né? Então, o Holly, ele não é somente, não é a raiva em si, né? Mas a raiva é consequência desse desgosto, desse desamor. Seria aquela pessoa que tem um filmezinho mental passando sempre, né? Sim, inconsciente. Isso, de desamor, né? Ou aquela pessoa que assim, tu mostra uma coisa pra ela e ela sempre vê o lado negativo. Ai, comprei um vestido, olha que lindo. Ah, mas na outra cor ficaria mais bonito, sabe? Né? Então é aquela coisa do desgosto mesmo, né? Até tem um coraçãozinho ali todo remendadinho, né? Pela falta de conexão com o amor. Então, ela equilibra o ritmo interno, traz a homeostase de cada sistema do corpo e atua sobre o plexo solar, o estômago e o fígado. Então, aqui o fígado relacionado à raiva, como todo mundo diz, né? E o estômago, lembrem daquelas questões iniciais que a gente falou, dos processos intestinais e tudo mais, né? E o impeachment. O impeachment das pessoas impacientes, né? A gente diz que essa pessoa é muito impaciente, não tolera nada, né? Ela está relacionada também com a dor. Gente, esses três que eu estou falando, juntos, são potentes analgésicos. É impressionante o que se consegue fazer com eles. Você pode utilizar os três juntos, tá? E se a pessoa tem muita dor, ela pode tomar eles a cada 4, 5 horas, 10 gotas, não 4. Dá 10 gotas na fase inicial. Em vias de regra, até quantos podem ser misturados? Geralmente 6, né? Em vias de regra, 6. Mas depende do terapeuta. Depende do terapeuta. Por exemplo, quando eu faço uma pesquisa com o pêndulo, com a radiestesia, algumas vezes eu percebo que a pessoa precisa de mais de 6. Né? E aí o que eu faço? Eu faço doses diferentes e toma alternado. Não tomo 6 numa única, tipo 7 numa única vez. Vai tomar em doses alternadas. E algumas vezes eu uso tipo dose como se fosse dose única. Tá? Então eu faço aquele principal de fundo como dose única dinamizada. Isso depois é um curso que a gente vai dar mais adiante, né? Mas aí faço dose única dinamizado, a pessoa toma aquela dose única e aí segue tomando os demais. No mês seguinte, dose única dinamizada de novo. Se for daquela planta, porque pode ter mudado e pode ser outra. Tá? Mais alguma dúvida?
Bom, então ele também relacionado aí com as dores violentas, tá? Com a insônia, por não desligar dos pensamentos, as dores de cabeça violenta, a ansiedade e a insegurança. Por que uma pessoa é ansiosa? É insegura, né? Uma pessoa só é ansiosa porque ela é insegura, porque ela tem medo, né? Então ela está relacionada aí com a solidão, por não saber lidar com o seu tempo interior, em sintonia com o universo. Porque ela está tão à frente, ela está correndo tanto, ela está querendo chegar tanto antes das outras pessoas, que ela não consegue ter uma sintonia como um todo. Acaba se tornando um ser mais solitário. Agora eu apresento para vocês o Quali Vitalis, que é um produto que a gente desenvolveu à base de florais de bar, tá? Ele existe em 2 veículos, ele existe em veículo óleos graxos, e ele também existe em veículo gel, certo? Esse é um cosmético indicado para estados negativos que levam à alteração na estrutura vibracional das células, acompanhados de dor e sensação perturbadora. Esse cosmético ele foi desenvolvido especificamente para fibromialgia, mas você pode usar ele em todos os quadros de dor, porque ele é específico, muito específico para dor em geral, tá? E a aplicação dele, ela é direta. Então, a aplicação direta do Quali Vitalis nas áreas dolorosas promove rápida melhora nos estados emocionais negativos e aliviam as doenças físicas mais rapidamente. Esse é um cosmético vibracional que auxilia no equilíbrio energético de situações de dor crônica e intensa. Este cosmético, quando ele é aplicado na pessoa, no caso de terapeuta, por exemplo, no caso do terapeuta, ele é utilizado em óleo. Por quê? Porque vai utilizar esse óleo diluído no óleo de massagem ou no creme de massagem, certo? Na proporção de uma tampinha para a quantidade suficiente para o óleo de massagem. E aí, então, é prescrito para o paciente usar em casa o creme, o gel, no caso, né? Nas regiões de dor, 2 vezes ao dia. Então, bem fácil de usar, porque ele vai usar de manhã, quando acorda, de noite, ao dormir. Ah, mas ele sente muita dor o dia inteiro. E a gente sabe que as essências vibracionais, elas precisam de estímulo, que você precisa dar o estímulo, várias vezes o estímulo. Ótimo! Só que nem sempre essa pessoa vai ter tempo, se ela trabalha, de ficar se auto-aplicando. O que ela pode fazer? Ela pode carregar na bolsa o potinho no horário do trabalho. Geralmente o local que dói mais é na região da escápula, de pescoço, né? Pode reaplicar mais vezes ao dia, mas no mínimo 2 vezes ao dia, certo? Eu encerro aqui a minha apresentação com a frase do Dr. Eduard Bach, que diz que saúde depende de que estejamos em harmonia com a nossa alma, né? Isso é uma profunda realidade. Se a nossa alma está em equilíbrio, não existe doença, não é verdade? Gratidão a todos.